Ok, bom dia, meus meninos. Bom dia, professor. Ora, tínhamos aqui um pequeno desafio, já, já alguém disse, o Tomás disse, sugeriu a resposta. Não, como eu disse, por enquanto é um bocadinho adivinhar, suspeitar, e não é. Os raciocínios não são complicados, embora tenhamos que, e iremos fazer ao longo da aula de hoje, justificar um pouco porque é que isto acontece. O que é que nós aqui fazemos? Bom, qual é a ideia que nós temos até agora? Até agora nós vimos o que é que significava o integral de uma função, não é? Portanto, nós, vamos pôr aqui nós dissemos o que é que significa isto. Geometricamente, o que é que significa o integral? Neste caso, podemos olhar ali para a figura e podemos até pôr os valores que ali estão, integral entre 2 e 8 nós já vimos como interpretar este integral que aqui temos. Integral entre 2 e 8, 2 e 8 de g de x, é esta função aqui de cima. O que é que representa, este integral, meus meninos? Isto é os princípios. Okay. O que é que representa, meus meninos? A área. Representa a área. Qual área, exatamente? Não tenho medo de falar, mas já se explicarem-se oralmente. O integral representa uma área. Sim. Qual área? Se eu tenho a função g, tenho aqui a função g. É? O integral da função g, o integral de g no intervalo de 2 até 8 representa uma área, especificamente a área debaixo desta função até ao eixo do x. Ou seja, não apenas a área azul, mas a área azul mais a branca. Por outro lado, o que é que representa, se eu agora olhar para esta curva aqui, função f, o que é que representa o integral, mas por aqui ao lado, não é? O que é que representa o integral da função f? Por outro lado, o integral da função f representa a área debaixo da função f, ou seja, esta área a branco. Está bem? Exatamente, a área branca, muito bem. Então, o que nós queremos é só a área azul. Então temos, por um lado, este integral que nos dá a área azul mais a branca, e temos este que nos dá a área branca. Portanto, o que é que nós pomos ali no meio? Menos, exatamente. Sinal de menos. Sinal de menos. Olha, eu já fiz a janeiro, mas ainda vou a tempo. Muito bem, sinal de menos. Ok, está bem. Portanto, temos uma forma que claramente expressa a área que nós temos ali. Agora, temos um problema, é que nós, para já, nem sequer não conseguimos calcular nenhum nem o outro. Ainda não vimos maneira de, dada uma função qualquer, calcular o integral. Mas, alguém já me disse, foi o Tomás, talvez, que disse que isto dá 18. Bom, e qual é a nossa desconfiança que nos leva ao valor 18? Bom, a desconfiança que nos leva ao valor 18 é se nós parece-nos, dava mesmo jeito de dizer assim, ok, eu para fazer este integral, mas este integral posso subtrair as funções. Ou seja, desconfiamos, não é? Atenção, desconfiamos que isto possa ser igual. Se isto for verdade, então a coisa fica fácil. Porquê? Porque g de x menos f de x dá igual a 3, e portanto eu ficava com o integral de uma função que era constante, ou seja, a área seria a área de um retângulo. Se isso for verdade, então isto dá 3 vezes 6, 18. Este conseguimos calcular, não é? 18. Bom, uma das coisas que nós vamos ver é que, de facto, o integral se porta desta maneira. No fundo, o que estamos aqui a dizer é que o integral da diferença
o integral da diferença é a diferença dos integrais, ou a integral da soma é a soma dos integrais, tudo isso vai ser verdade, ou seja, o integral vai se comportar como uma aplicação linear, portanto, o integral leva das funções, certo espaço de funções integráveis, para números reais. O integral de uma função no intervalo é um número real, e o que estamos a dizer é que eu posso fazer o integral da diferença como sendo a diferença dos integrais e vice-versa, conforme é mais rápido. Por enquanto, é só hand waving, dava jeito, não é? O que é que em termos visuais, o que é que isto corresponde? Isto, no fundo, correspondia a nós retificarmos, endireitarmos estas linhas, dizer assim, bom, esta diferença aqui é 3, esta diferença aqui é 3, esta diferença aqui é 3, esta diferença aqui é 3. Se nós pegássemos naquelas linhas onduladas e as retificássemos e puséssemos todas alinhadas, ficávamos com o retângulo. Sabe? Isto é uma instância de uma coisa que a gente vai falar, chamado princípio de Cavalieri, que nos diz basicamente que, como estas diferenças são sempre as mesmas, não importa muito se estas linhas estão direitas ou estão tortas, o total destas coisas vai dar sempre o mesmo. E, de facto, é verdade, esta área vai ser 18 e esta relação entre o integral da diferença e diferenças integrais vai funcionar e, portanto, vamos conseguir lá chegar. É claro, também vamos conseguir calcular diretamente, a partir da próxima aula, vamos conseguir calcular diretamente cada um dos integrais e, portanto, podíamos calcular este e chegar lá diretamente fazendo esta conta em vez de fazer esta. Bom, para podermos avançar, precisamos ter agora uma definição mais precisa, afinal de contas, o que é o integral, como é que nós definimos o integral para depois chegarmos a uma forma prática e direta de calcular não só o integral desta função, mas de uma outra função qualquer que nós queiramos fazer integrais de funções com cossenos, com exponenciais, com o que quer que seja. Okay, então vamos mudar agora para outro boneco. Hoje a aula começa com boneco e passa de um primeiro boneco para um segundo boneco. Okay, outro boneco. Para ilustrar precisamente a ideia do integral, que nós depois vamos concretizar. Temos aqui uma função, pode ser esta, pode ser, mas pode ser. Aqui é a função, e temos aqui marcado um ponto A, um ponto B. A ideia, como nós já vimos, é o integral, a função desde A a B, representa aqui esta área aqui de baixo. Como é que nós vamos definir rigorosamente o integral, para depois podermos provar que de facto tem todas aquelas propriedades que nós esperamos e possamos efetivamente calcular os integrais das funções. Ora bem, vamos definir isso a partir de uma coisa que se chamam somas inferiores e superiores, e nós vamos começar por ver aqui uma soma inferior. Por enquanto não se vê nada, parece um retângulo ali, está bem? O que é que nós vamos fazer? Vamos aproximar esta área, repara, falta do retângulo para a área que representa o integral, falta aqui este pedaço, não é? Está aqui este pedaço. Vamos partir o intervalo em pedacinhos, vamos partir, por exemplo, em 20 pedaços. Okay? O que é que nós fazemos? Bom, em cada pedaço nós tomamos o valor mais pequeno, fazemos aqui um retângulozinho e assim sucessivamente, e esta soma destes retângulos todos nós chamamos uma soma inferior. Bom, inferior por razões óbvias, porque estas somas estão sempre por baixo, não é? Estes retângulos estão todos por baixo da função. Portanto, como é que fazemos? Dividimos o intervalo em pedaços, neste exemplo estão em 20 pedaços, e para cada um destes pequenos intervalos, nós vemos o valor mais pequeno da função e fazemos um retângulo com essa altura e depois somamos estes retângulos todos. Está bem? Isso dá-nos uma aproximação, por defeito, do valor da área, porque claro que a área castanha, a soma destes retângulos, é mais pequena do que a área que nós temos em mente, porque há aqui estes espacinhos a branco que não estão contemplados. Por outro lado, se eu agora aumentar o número de retângulos, o que acontece? Vou ter retângulos mais fininhos, mais fininhos, mais fininhos. O que é que parece estar a acontecer?
Bom, o nosso erro correspondente àqueles retângulos, àqueles pseudo-triângulos aqui, branco, vai ficando mais pequenino, se tudo correr bem, não é? Então o que é que a gente vai tentar fazer? Bom, tomar mais retângulos, sobra sempre ali alguma coisa, não é? Por outro lado, podemos, em vez de fazer somas inferiores, podemos fazer a mesma ideia, mas em cada intervalinho tomar um valor por cima. Está bem? E então o que acontece? Bom, então temos umas somas que são, desta vez são maiores, chamam-se somas superiores. Vão ser maiores porquê? Porque cada retângulo passa um bocadinho para cima da linha. Portanto, temos por um lado somas inferiores, somas superiores. Bom, e cada soma corresponde a partir o nosso intervalo, desde A a B, num certo número de retângulos. E podemos facilmente ver que, bom, se eu tiver as somas inferiores e aumentar o número de retângulos, ou se quiser dividir o intervalo em pedaços mais pequeninos, essas somas vão se aproximar, vão deixar cada vez um erro mais pequeno, vão crescer aproximando-se, se tivermos sorte, de algum valor. Por outro lado, se eu fizer as somas superiores, quanto mais intervalos eu fizer, quanto partir mais pequeninos, estas somas vão ter, digamos, um excesso cada vez menor. Está bem? O que é que nós estamos à espera que aconteça? Bom, temos uns valores que são abaixo, temos uns valores que estão acima, vamos fazendo este n crescer, crescer, crescer e depois temos um, não é? Para cada valor de n, isto nunca vai dar o valor exato, mas eu posso pensar no limite destas coisas e ver o que é que vai dar. Está bem? Então, vamos então pôr isso tudo por escrito. Já vimos os bonecos. Portanto, o que é que nós estivemos a dizer? Partimos o intervalo, chamamos mesmo uma partição do intervalo, partimos o intervalo em pedacinhos mais pequenos, ou seja, marcamos uma série de pontos, desde começar no A e acabar no B, dividimos isto em pequenos intervalos, como se chamamos partição a estes pontos, começa no A, acaba no B. Normalmente, estes pontos, isto pode ser partido de todas as maneiras possíveis, mas para todos os efeitos podemos imaginar que partimos sempre em pedaços iguais, e o que vamos fazer é depois tomar cada vez mais pedaços. E então fazemos as somas inferiores, que nós vimos ali naquele boneco. As somas inferiores simplesmente é multiplicar a base, que é o tamanho do intervalinho, não é? Que é a diferença entre os dois pontos consecutivos, multiplicar por uma altura que é o valor mínimo da função naquele intervalo, ou então podemos fazer os retângulos a passar pelo valor máximo, ou seja, a base é a mesma, mas a altura é maior, e temos uma soma superior. E o que é que nós tivemos a ver? Quanto mais intervalos nós tivermos, maiores são estas somas inferiores, porque eles vão deixando, digamos, aqueles pedacinhos a branco que faltavam, vão sendo cada vez menos, e menores são estas somas superiores. Ok? Então, nós vamos ver o que é que acontece. Bom, temos uma sucessão, ao fim e ao cabo, temos uma sucessão das somas inferiores que vai aumentar, é uma sucessão monótona crescente, e uma sucessão monótona crescente tem sempre limite. Por outro lado, esta é uma sucessão monótona decrescente, tem sempre limite. Além disso, as somas inferiores estão abaixo, as somas superiores estão acima. Ou seja, esta sucessão, além disso, é limitada, por exemplo, por estas somas de cima. Se ela é monótona e é limitada, é convergente. Esta sucessão tem um limite. Esta sucessão é monótona, decrescente e também é limitada. Tem um limite. Bom, ao limite desta sucessão nós chamamos o integral inferior. E ao limite desta sucessão nós chamamos o integral superior. Qual é a situação ideal? Bom, as somas de baixo estão a tender para um valor, as somas de cima estão a tender para outro valor. A situação ideal é que esses dois valores sejam o mesmo. Nesse caso, então, chamamos o integral da função. Ok? Portanto, nós chamamos, como deixarmos escrito, não é? O supremo de todas estas somas, porque o limite de uma sucessão crescente é o supremo, já sabemos isso. A este supremo chamamos integral inferior, porque é o limite das somas inferiores. Por outro lado, as somas superiores vão a descer, o seu limite é o ínfimo, e esse valor chamamos integral superior. Ora, o que é que nós esperamos que aconteça? Nós ficamos muito contentes de acontecer é, bom, se este integral inferior e integral superior vierem a ser o mesmo número, então
não é preciso chamar-lhe integral inferior nem superior, vamos chamar simplesmente integral da função. Tá bem? E percebemos porque é que este integral, ao fim e ao cabo, faz sentido que ele represente a área daquela figura, porque estamos a fazê-lo como o limite de áreas que são inferiores, o limite de áreas que são superiores, se no fim de contas as coisas coincidirem, vai ser exatamente aquilo que nós procuramos. Okay. Portanto, nesse caso nós dizemos que a função é integrável, ou seja, ou tem integral. Podemos dizer o integral porque o superior ou o inferior dão a mesma coisa. Bem, portanto, nesse caso chamamos o integral da função. E dizemos que a função é integrável. Para já, ainda não sabemos, se nós pegarmos numa função, por exemplo, como aqueles senos que estavam naquele exercício de aquecimento, ainda nem sequer sabemos se aquela função vai ser integrável ou não. Será que, se nós fizermos este jogo de partir em intervalos, que o integral inferior e o superior vão dar iguais? Bom, por enquanto ainda não sabemos, mas as coisas vão correr bem. Ok. Bom, primeira observação, que é muito fácil geometricamente nós percebermos, é que se eu tiver um intervalo onde a função é integrável, onde aquelas somas estão a convergir, somas inferiores e superiores a convergir para a mesma coisa. Se eu, por acaso, dividir o intervalo, marcar um ponto ali no meio do intervalo, separar o intervalo em duas partes, eu posso fazer o mesmo jogo neste intervalo e naquele intervalo e depois colar. As somas podem-se partir por ali e as somas vão dar, por um lado, dão uma parte da área, outra parte dá outra parte da área e a área total. Portanto, esta é uma coisa que não requer propriamente nenhum cálculo, é fácil de perceber. Podemos partir o intervalo aos pedaços e calcular separadamente em cada pedaço. Outras coisas que são fáceis de perceber bom, se por acaso a função for constante, é fácil dizer quanto é que é o integral. É fácil dizer agora com todo o rigor, já não é só assim de hand waving. Porquê? Se eu tenho uma função constante no intervalo desde A até B, qual é o gráfico da função? O gráfico é uma linha horizontal. Se eu partir o intervalo em vários pedacinhos e fizer retângulos, o que é que acontece? Bom, como o gráfico é horizontal, cada retângulo é exatamente, cada soma dá exatamente a mesma coisa. Dá simplesmente a área do retângulo todo. Ou seja, isto dá K vezes B menos A, dá às vezes a altura. Dá porque as somas superiores e inferiores já dão isso, está bem? Portanto, o limite de uma solução constante é essa constante. Agora já não é só dizer assim, é a área, não. Agora temos a definição formal da custa das somas e as somas dão isto. Portanto, já conseguimos calcular integrais de funções constantes. Não é grande espingarda, mas já é alguma coisa. Ok. Mas, se nós tivermos duas funções em que uma delas é menor ou igual à outra, também podemos desde já dizer que a mesma coisa se passa para os integrais. E mais uma vez, porquê é que isto acontece? Bom, porque acontece com as somas. Reparem, como é que são as somas inferiores? Tomamos o mínimo da função num intervalo. Ora, se a função f é mais pequena que a função g, os mínimos da função f em cada intervalinho vão ser mais pequenos que os mínimos da função g. Quando somamos isso tudo, também se vai manter, não é? Ou seja, as somas inferiores da função f são sempre menores ou iguais que as da função g e as somas superiores também. E, portanto, os respectivos limites também satisfazem a desigualdade. Portanto, é apenas propriedades dos limites das funções, propriedades elementares dos números e das funções. Ora, portanto, já estabelecemos várias propriedades deste integral, ainda mesmo sem calcular nenhum, propriamente, não é? Nenhum assim muito especial. Ok. Em particular, se nós tivermos uma função e esta função conhecermos um minorante, conhecermos um majorante dessa função, bom, eu posso, uma vez que eu sei calcular o integral de uma função constante, eu posso integrar este m, posso integrar este m grande e já sei que as desigualdades vão se manter, ou seja, o integral da função vai estar entre o integral desta função constante e o integral desta função constante. Então temos um enquadramento para o integral. Sabemos que ele tem que estar entre o minorante vezes P menos A e o majorante vezes B menos A. Em particular, se este M e este M grande forem o mínimo e o máximo da função, eu consigo arranjar um intervalo mais ou menos apertadinho, dependendo de como é que é a função, para o integral. Mais uma vez, não nos diz quanto é que vale o integral, mas conseguimos enquadrar este valor. Ok. E temos aqui um boneco que ilustra isso mesmo. Se esta função tem aqui um mínimo
m pequeno e tem um máximo m grande, então o valor do integral, que é a área aqui de baixo desta coisa, isto tudo, não é? Isto é o valor do integral, vai estar entre o integral da função m pequeno, que é o retângulo amarelo mais forte, e o integral da função m grande, que é este retângulo grande. Portanto, a área que nós queremos está, de facto, compreendida entre o retângulo amarelo mais forte e o retângulo forte. Ok. Bom, e agora vamos falar de uma coisa que é a média de uma função. Também nós, quando fazemos médias, o que é que significa fazer médias? Fazer médias é, ao fim e ao cabo, somar coisas, possivelmente afetadas de pesos, e depois dividir pelo total desses pesos. Ora, o que nós estamos a fazer, efetivamente, é somar valores da função multiplicados por um intervalinho. Lembra-se das somas, não é? São somas de retângulos. Digamos, temos os valores e temos os pesos, que são os comprimentos dos retângulos. Ora, somarmos os comprimentos desses retângulos, dá-nos o comprimento do intervalo. Então, a média da função é a soma daquelas áreas, ou seja, o integral, dividido pela soma dos pesos, que é o comprimento do intervalo. Então, isto é a média, chama-se a média integral da função. Ok, bom, então temos uma média. O que é que a gente espera que aconteça com uma média? Bom, o que a gente espera que aconteça com uma média, e há uma história real, há uma história real aqui há tempos, de um estudo qualquer que alguém fez, que se meteu os pés pelas mãos, e depois dizia que a média das idades dos funcionários da Faculdade de Ciências era 9 anos. Não acho nada de estranho. Não acham nada de estranho. Tirando a idade, não me parece. Tirando a idade. Então, quer dizer, vamos lá ver. Será possível que haja funcionários da Faculdade de Ciências com 9 anos ou com 7 anos? Com certeza que não, não é? Vamos supor que as idades dos funcionários da Faculdade de Ciências estão entre 18 e 70 anos. Okay? De certeza que a média desses valores tem que estar também entre 18 e 70 anos. A média não pode estar fora dos valores. Não é? A média das vossas notas não pode ser 25, porque não há nenhuma nota igual a 25, são todas inferiores. Não é? Portanto, se as notas são todas inferiores ou iguais a 20, a média tem que ser inferior ou igual a 20. Se as notas são maiores ou iguais a 10, porque se passaram numa disciplina, tem que ter uma nota de 10, não é? A média de curso não pode ser 9, não pode ser 4, tem que estar entre 10 e 20. Não é? Ok? E também se espera que isso aconteça na média integral. Portanto, se eu tiver uma função que toma valores num certo intervalo, a sua média também tem que estar num certo intervalo. E, de facto, nós já dissemos isso. Está bem? Nós já dissemos isso. Reparem. Aqui, esta expressão que aqui está diz, bom, então, se eu fizer a média, o que é que é fazer a média? É dividir isto por b menos a. Se a função está entre m pequeno e m grande, então dividindo por b menos a, fico com m menor ou igual que a média, menor ou igual que m grande. Ou seja, a média está, de facto, dentro do mesmo intervalo. Ok. Bom, então temos uma coisa chamada teorema de valor médio. Que outro teorema de valor médio é que nós conhecemos até assim agora? O teorema de valor médio é de um dos nossos amigos. É um teorema de valor médio da parte, digamos assim, expressa em termos da derivada. É o de Lagrange, exatamente. O teorema de Lagrange é o teorema de valor médio. Diz-nos que há um ponto onde a derivada é igual à variação média. O teorema do valor médio do cálculo integral também nos diz algo parecido. Há um ponto onde qualquer coisa é igual à média. Portanto, é o mesmo espírito, digamos, de um teorema de valor médio. Existe um ponto onde o valor médio é atingido em algum lado. Ora, temos aqui a média, não é? E no fundo isto vai ser uma consequência imediata daquela observação que fizemos ali atrás. Se tivermos uma função contínua, portanto, aqui basta a função ser contínua. De facto, aqui eu acrescentei integrável, mas tem ali um asterisco, porque neste momento nós ainda não provámos que funções é que têm integral.
mas vamos provar, ou não vamos provar, porque temos alguns pormenores técnicos, nós não demos matéria para isso, mas vai acontecer que as funções contínuas todas são integráveis, portanto, normalmente o teorema de valor médio parece simplesmente a dizer se f é uma função contínua, e não é preciso acrescentar integrável, porque todas as funções contínuas vão ser integráveis. Então, existe um ponto onde a função é igual à média, é o que diz o teorema, está bem? Portanto, existe um ponto onde a função vale exatamente a média. Está bem? Portanto, não pode acontecer, não é? Podemos dizer isto, por vezes escreve-se assim, não é? O integral é igual ao valor da função num ponto, vezes o tamanho do intervalo, ou o valor da função no ponto é igual ao integral a dividir pelo tamanho do intervalo, ou seja, o f de c é igual à média, está bem? Portanto, esta média integral não pode dar origem a situações como aquela dos 9 anos da idade dos funcionários. Okay. Portanto, existe um ponto onde a função é igual à média. Ok, muito bem. Bom, e a justificação está por escrito nos apontamentos, a justificação vem precisamente daquela observação que nós fizemos atrás, conjuntamente com outro nosso amigo, já agora vamos só rapidamente dizer, não vamos escrever, mas no fundo a justificação vem daqui, não é? Portanto, vemos que se este M e o M grande forem o mínimo da função e o máximo da função, o que dissemos há bocadinho é que a média está entre o mínimo e o máximo, e depois vamos usar o nosso amigo, bom, se a função tem um mínimo, tem um máximo, e a média é um valor que está no meio, a função tem que passar por lá, não é? Isso é um teorema, uma função contínua, lembra-se, não é? Um teorema sobre funções contínuas, que é do outro nosso amigo, não é? Não é? Quem é o nosso amigo? Diz que a função, se tem este valor e tem aquele, passa pelos valores intermédios, não é? Valores do meio. Esse é o teorema do nosso amigo quem? As funções contínuas passam pelos valores que estão no meio, não é? O teorema de Bolzano, exatamente. Exatamente, está bem. Portanto, isto resulta do teorema de Bolzano. Portanto, temos o teorema do valor médio de cálculo integral. Existe uma função contínua tem que tomar o seu valor médio. Tem que tomar o seu valor. Ok, muito bem. Ok, então agora vamos ver mais algumas peças para pormos isto a funcionar até conseguirmos chegar ao ponto em que vamos, de facto, conseguir calcular os integrais. Uma observação que nós tínhamos, ao fim e ao cabo já estava ali atrás, mas que vamos repetir novamente, é assim, se eu tiver a função integrável no intervalo AB, eu posso, efetivamente, partir o intervalo por aqui para um certo ponto e calcular separadamente o integral de um lado e o integral no outro. Portanto, tudo bem. Este é simplesmente a observação de, bom, tem esta área e eu posso calcular este pedaço, posso calcular este pedaço e somar. Portanto, temos aqui outra espécie de composição. Ao cabo, naquele exercício de aquecimento, nós vimos uma espécie de composição, que é partir um integral como sendo uma diferença de duas coisas, e aqui estamos a partir um intervalo como sendo uma soma de duas coisas. Ok, bem, há mais coisas que a gente pode dizer sobre isto. Ora, nós até agora temos dito assim, bom, vamos fazer o integral desde A a B é sempre, está, digamos, mais ou menos subentendido que eu tenho um intervalo AB e que o A é mais pequeno que o B. Está bem? Bom, mas o que é que nós fizemos, ao fim e ao cabo? Como é que nós definimos o integral? Fizemos aquelas somas, as somas, e íamos fazendo a diferença dos pontos x mais 1 menos xi, por aí fora. Íamos calcular as bases dos retângulos, multiplicar a base pela altura. Okay? Bom, o que é que nós fazemos? Então, nós temos aqui o intervalo, digamos assim, vai do A para B. Temos um sentido positivo, não é? Sentido do eixo do x, sentido positivo. O que é que nós vamos fazer se tivermos um integral em que temos uma coisa com o B aqui em baixo e o A em cima? Ou seja, se eu pensar num integral que vai, por exemplo, de 5 para 3 em vez de 3 para 5, que sentido é que nós podemos dar a isso? Bom, é fácil de ver, e depois de justificar com a definição que há uma coisa que faz sentido fazer. Se eu daqui para aqui tenho uma seta que diz que o x cresce para este lado, que eu tenho um sentido positivo, então se eu vou andar no sentido contrário, vou ter um sentido negativo. Está bem? E, portanto, fazer o integral de B para A é o mesmo que fazer o integral de A para B e espatar, ainda não tinha usado este verbo hoje, né? E espatar com um sinal aumento. Ou seja, nós podemos dar sentido a fazer uma integral não só da esquerda para a direita, mas também da direita para a esquerda. O que significa
atribuindo um sinal negativo. Reparem, também já tínhamos visto que quando fazíamos um integral de uma função positiva, ia dar um valor positivo, ou seja, atribuíamos um sinal positivo quando estávamos a apontar para cima, ou seja, o y também tem um sentido positivo e um sentido negativo. Aqui também o x tem um sentido positivo e um sentido negativo. E já agora, para completar o ramalhete, então se eu tiver um integral em que já vimos o que é que acontece se eu tiver um A mais pequeno do que B, o B maior que o A, faz sentido trocar o sinal. Então se eu tiver um integral que começa e acaba no mesmo ponto, nem é o A menor que B, nem tem um integral deste C até C. Quanto é que isso dá? Bom, a ideia é fazer somas de retângulos, mas a base do retângulo mede 0, portanto só há uma coisa que faz sentido, é certo? Se eu tiver um integral que começa e acaba no mesmo ponto, vai ser, digamos, a área daquele segmento reta, e como a largura é 0, a área vai ser 0. Portanto, o integral, se começa e acaba no mesmo ponto, vale 0. Ok, meus meninos, ora bem, então, a primeira, isto vai ficar como observação, não vamos provar isto, mas, de facto, fica escrito, fica registado, que se tivermos uma função contínua no intervalo, então podemos sempre calcular o integral. Ela vai ter sempre integral, às vezes a gente não consegue calcular, porque pode ser complicado mais para nós calcular, mas vai ter sempre integral. Ou seja, uma função contínua tem sempre integral. Vamos dizer que uma função é integrável num intervalo, sem mais, intervalo aberto, fechado, não interessa, se escolhemos 2 pontos, existe sempre um integral entre esses 2 pontos. E se a função for contínua, maravilha. Reparem, há aqui uma diferença que vale a pena mencionar, é que uma função, por exemplo, uma função contínua pode não ter derivada, mas integral tem sempre. Portanto, basta ser contínua. Não é? Reparem que aqui não falamos em função ter derivada, não é preciso ter derivada. Qualquer função que seja contínua tem sempre integral. Como digo, não provámos isto, porque isto envolve algumas coisas que nós não demos, como, por exemplo, chamada continuidade uniforme, até que nós não conseguimos provar isto aqui, mas não é que fosse uma coisa extremamente complicada, mas não podemos dar tudo. Bom, e agora vamos finalmente chegar ao ponto em que vamos culminar, estamos a chegar ao pináculo do nosso curso, que era o ponto aqui dourado da coisa. Bom, vamos definir uma função, portanto, isto está aqui, o que já estava no slide anterior. Nós dizemos que uma função é integrável num intervalo. Se escolhermos 2 pontos quaisquer no intervalo, nós podemos calcular o integral entre estes 2 pontos. E vamos definir uma nova função chamada integral indefinido. E isto, à primeira vista, parece uma coisa um bocado disparatada, por dizer assim, ok, ainda não conseguimos calcular o integral e agora vamos definir uma coisa que se chama integral indefinido. Parece muito esquisito, mas vamos bear with me porque vai valer a pena. Então, nós chamamos função integral indefinido a uma função em que nós vamos fazer variar o próprio intervalo de integração. Vamos definir assim. Vamos definir uma função, a cada x faz corresponder o integral desde A até x. Está bem? Portanto, isto, até agora, aqueles integrais que nós falámos, integral de 2 a 5, ou 2 a 8, ou integral de A a B, nós chamamos, por oposição a este, chamamos integral definido. Ou seja, os extremos do intervalo já estão fixos à partida. Está bem? Aqui não. Aqui a própria variável aparece no extremo do integral. Bom, e vocês podem dizer assim, então se nós nem sequer sabemos calcular o integral quando vai de 2 a 8, como é que a gente consegue calcular o integral quando vai de 2 a x? Parece que estamos a complicar, porque é ainda mais difícil. Mas é aqui que brilha o chamado, e atenção a este nome, porque este nome vou-vos zoar nos ouvidos, não é? O chamado teorema fundamental. Antes de mostrar o que é ele é, reparem só neste nome, teorema fundamental. O que é uma coisa fundamental? Uma coisa fundamental é algo que, se nós a retirarmos, tudo o que está por cima vai cair. Os fundamentos da coisa, está bem? Portanto, isto é extremamente importante. É o pináculo deste curso, está bem? Então, vamos então, sem mais demoras, apresentar o ponto alto, o pináculo deste curso, o teorema fundamental. Está bem? Portanto, reparem, esta função nós para já não sabemos calcular,
mas sabemos que existe, porque se a função é integrável, quer dizer, eu neste intervalo posso escolher os extremos e vai existir integral. Não sabemos como calcular, mas vai existir. Então, o teorema fundamental diz assim, bom, vamos pegar numa função integrável no intervalo, para poder falar do integral indefinido. Okay? E, primeira observação, bom, temos a função integral indefinido. Primeira observação do teorema fundamental é esta função integral indefinida é sempre contínua. Não importa se a função f é contínua ou não. Desde que ela tenha integral, esta função é sempre contínua. Mas mais, o ponto alto vem a seguir. Se por acaso esta função f for um bocadinho mais, se esta função f for contínua, reparem, o f não tem que ser diferenciável, não tem que ter... Não, contínua. Se a função f pequena for contínua, então... E agora... Eu devia ter aqui preparado aqui um drum rollzinho, porque isto é o ponto alto da coisa. Se esta função f for contínua, então esta função integral indefinido é melhor do que contínua. O que é mais do que contínua, meus meninos? O que é mais do que contínua? Digam lá. Meus meninos, então, está cá alguém? Derivável, exatamente, derivável, muito bem. Okay? Portanto, se a função f for contínua, então esta função é derivável e mais. O que é igual a derivada desta coisa? É precisamente a função f. É derivável e a derivada é a função f. Isto chamamos de teorema fundamental. Bom, e este teorema fundamental, a gente já vai ver um boneco, mas este teorema fundamental vai-nos permitir, já de seguida, calcular os integrais com toda a facilidade. Porquê? Bom, a consequência disto vai ser que, reparem, o que é que estamos aqui a dizer? O que estamos aqui a dizer é, esta função f tem derivada igual à função f pequeno. Em qualquer ponto, isto basta que a função seja contínua. Num certo ponto, então, a derivada do integral indefinido é a função f. Se ela for contínua em todo lado, então a derivada do integral indefinido é a função f em todo lado. Está bem? Por outras palavras, o que é que o nosso integral indefinido vem a ser? O que é que é? Como é que se chama uma função cuja derivada é o f? Como é que se chama uma função cuja derivada é o f? Chama-se uma primitiva, muito bem, não é? Portanto, o teorema fundamental diz-nos que a função integral indefinido é uma primitiva. Está bem? Bom, e nós já sabemos calcular primitivas. Está bem? Mas há outra coisa que nós sabemos. A função integral indefinido começa num certo ponto A. Então o que é que nós sabemos mais sobre esta primitiva? Bom, o f do A é o integral da A é zero. Tá bem? Então podemos dizer assim, o que é a função integral indefinida? É a única primitiva que neste ponto A escolhido como origem, que pode ser uma coisa qualquer, que neste ponto A vale zero. Tá bem? Então nós conseguimos calcular, se sabemos calcular as primitivas, conseguimos calcular a função integral indefinida. Tá bem? E mais, porque vamos ver que daqui sai uma forma muito calma, muito bonita, direta para calcular os integrais. Depois já vemos o boneco no fim. Portanto, toda a função contínua é primitivável, ou seja, tem sempre primitivas. Porquê? Bom, porque tem esta função integral indefinida como primitiva. Bom, e agora, finalmente chegamos a uma fórmula chamada fórmula de Barrow. Este senhor Barrow apareceu na primeira aula, apareceu a cara dele, naqueles nossos amigos que apareceram. Era o Isaac Barrow da primeira aula. Portanto, se tivermos uma função integrável, num ponto temos o teorema fundamental, não é? Até aqui novamente o teorema fundamental para nos lembrarmos, não é? Se a função for integrável, temos isto. Se a função for contínua, acabámos de dizer, se a função é contínua, então f grande é uma primitiva. Está bem? Bom, e a forma de Barrow diz-nos como então calcular finalmente o integral definido, integral entre a e b de uma coisa. Está bem? Portanto, se eu tiver um integral entre a e b de uma coisa, reparem, o que é o integral entre a e b
em termos da função f grande, bom, f de um certo x é o integral desde a até x. Então, isto que aqui está é o mesmo que, bom, em vez de x tenho b, ou seja, isto é o f de b. Certo? Isto é o f de b. Eu até vou escrever aqui. Vejam lá se estou de acordo com isto. Isto é igual a f de b menos f de a. Estão de acordo? Sim ou não? Porquê é que sim, porquê é que não? Bom, reparem, o que é f de b? F de b é o integral entre a e b. Isto é o f de b. E o f de a, quanto é que é? O integral entre a e a. Bom, o f de a é zero. Portanto, posso dizer que o f de b menos f de a é igual a isto. Está bem? Bom, então e se eu tiver uma outra primitiva qualquer? O que é que acontece? Bom, vamos poder dizer que isto também é igual a g de b menos g de a. Isto é a chamada forma de Barrow. Porquê que isto é verdade? Temos de nos lembrar da relação que existe entre as várias primitivas de uma função. Qual é a relação entre as primitivas de uma função, meus meninos? Elas diferem entre si por uma constante. Não é? Então, este G é uma primitiva. O F também é uma primitiva. Tá? Teorema fundamental. Não é? O F também é uma primitiva. Então, o G é nem mais nem menos que o F mais uma constante. Então, se o G for, por exemplo, F mais 5, então isto é F de B mais 5 e isto é F de A mais 5, corta ao 5, ou seja, isto dá a mesma coisa. Qualquer que seja a primitiva, a diferença de G de B menos G de A, ou F de B menos F de A, ou H de B menos H de A, se tivermos várias primitivas, essa diferença dá sempre a mesma coisa. Então porquê é que isto nos ajuda? Ajuda-nos simplesmente porque se eu souber calcular primitivas desta função, o que é que eu tenho que fazer? Bom, calculo uma primitiva, pego na primitiva, substituo o valor no ponto B, substituo o valor no ponto A, calculo a diferença e já está. Então eu já sei calcular integrais à vontade. Está bem? À vontade. Está bem? Normalmente, esta expressão aqui, nós vamos usar uma notação abreviada para representar este G de B menos G de A, que costumamos escrever assim. Isto, pomos dentro de uma caixinha, às vezes chama-se esta caixinha, estes parênteses assim, que chamamos a caixinha de Barrow, porque é da fórmula de Barrow, não é? Portanto, pomos aqui a expressão da primitiva, quer dizer, a gente vai calcular um integral. Vamos calcular a primitiva, pomos a expressão aqui da primitiva, já agora aqui devia estar t, porque aqui pusemos t, uma grande. Não é? Mas, okay. E depois pegamos nesta expressão, substituímos a variável por b, substituímos a variável por a, subtraímos, e isto dá-nos o valor integral. E assim calculamos isto facilmente. Facilmente. Ok. Vamos só então ver o bonequinho de GeoGebra para nos motivar porque é que realmente o teorema fundamental funciona. Okay, temos aqui o boneco. É apenas uma ilustração para nós percebermos porque é que faz sentido. Não vamos demonstrar rigorosamente, formalmente, o teorema fundamental, se bem que os princípios também estão nos apontamentos, não é? Mas este boneco ilustra a ideia, não é? Portanto, nós temos uma função f, esta nossa função f azul, e temos a função integral indefinida, não está aqui propriamente esboçado o gráfico, mas reparem o que é que temos aqui marcado um x, não é? Temos aqui marcado um a. Portanto, o integral entre a e x da função f é esta área aqui a castanho. Não é? Portanto, esta área aqui a castanho que representa o nosso f grande de x. Não é? Portanto, o valor da função integral indefinido. Não é? Tá bem? E o que é que diz o teorema fundamental? Diz-nos que a derivada da função integral indefinida aqui neste ponto é simplesmente igual a f de x. Tá bem? Então vamos escrever aqui uma caixinha. Portanto, o que é a derivada? Portanto, para fazermos a derivada da função f, nós vamos pensar neste quociente, f de x mais h menos... Ok, estamos aqui. Portanto, para calcularmos a derivada da função f grande no ponto x, vamos calcular o limite desta razão, f de x mais h menos f de x sobre h.
Então vamos lá olhar aqui para o boneco e ver o que é o f de x mais h. Ora, f de x mais h é a área até chegarmos ao x mais h. Está aqui um exemplo, não é? Um exemplo aqui do h. Portanto, é a área castanha mais a área verde. Está bem? O f de x, o que é? A área castanha. Então, f de x mais h menos f de x é simplesmente a área verde. Tá bem? E agora o que é que acontece quando o h tende para zero, não é? O limite quando o h tende para zero desta coisa vai dar a derivada da função f grande. Ora, quando o h é muito pequeno, esta regiãozinha aqui a verde vai ser quase um retângulo cuja base mede h e cuja altura é aproximadamente f de x. Portanto, esta coisa que aqui está vai ser aproximadamente, e vou escrever, vai ser aproximadamente, já vai aparecer isso há um bocadinho, portanto, a área do retângulo, f de x mais h menos f de x é a área deste quase retângulo, não é? Isso não é um retângulo exatamente, não é? Mas se o h é muito pequenino, é quase um retângulo com base h e altura f de x. Está bem? E quando estou a dividir por h, quando o h tende para zero, isto vai tender para f de x. Ou seja, isto é, digamos, a justificação um bocado hand-waving do teorema fundamental. Ok, bom, terminamos por aqui hoje. Terminamos num ponto alto. Pronto, meus meninos, bom fim de semana a todos.